Agradeço a Deus mais uma vez e aos irmãos pelo convite dado a mim para trazer a mensagem e servi-los essa manhã. Agradecer também ao Igor pela leitura feita. A carta de Tito é uma carta que ela devia servir como um guia para ele, e essa carta dava a Tito o apoio apostólico para a realização dos seus deveres, para a realização do seu chamado a todas as congregações da ilha de Creta. E a sua designação não era nada fácil. O trabalho que ele tinha que desenvolver em Creta tinha vários percalços, e um deles era enfrentar pessoas rebeldes. Como Paulo escreveu, depois se os irmãos quiserem ler, a carta de Tito, capítulo 1, 10 e 11, menciona isso. E também, segundo alguns comentários, os cretenses eram comuns à glutonaria, era um povo dado à preguiça, e pelo que parece, infelizmente, alguns cristãos também tinham essas características ruins. E Tito, tinha que falar com essas pessoas. E esse é um ponto de atenção para nós. Existe um ditado, talvez os mais novos aqui não conheçam, mas os que têm um pouquinho mais de idade, não vou chamar ninguém de velho, mas um pouquinho mais de idade, já ouvi falar que quem se mistura com porcos, farelo come. O que isso significa? Que quem acompanha pessoas de índole ruim, de índole má, acaba se tornando igual a ela. Ou seja, significa que se você anda em má companhia, você vai acabar fazendo coisas ruins também. Essa é uma atenção para nós. Então, cuidado com o amigo com quem tu andas, porque ele pode te levar para um lugar bem errado. É justamente isso que Tito tinha que falar com os irmãos de Creta. Tito tinha que repreendê-los com severidade e mostrar-lhes o que se exigia de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo do Senhor, seja ele jovem, idoso, homem, mulher, escravo ou livre. Tito tinha que ser um exemplo quanto às obras excelentes, que é o que o texto do Igor deu, e mostrar incorruptibilidade no ensino. E isso não é abordado só nesses dois versículos. No capítulo 1, 12 até o capítulo 3, 2, Paulo mostra para ele esse dever que deveria fazer. Como certo pregador do século XIX falou, nós, servos do Senhor, nós não somos o caramelo da terra. Caramelo é doce. Todo mundo gosta de caramelo. Mas nós somos o sal da terra. Foi isso que Jesus falou. Algo que o mundo tem vontade de cuspir, de pôr para fora e não engolir. E foi assim a semelhança de como Jesus e os apóstolos foram tratados. Então eu gostaria de abordar a seguinte questão hoje. Para promover a fé dos cristãos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, e também dar testemunho para os de fora, o servo de Deus deve cuidar de si. Mas de que forma? Primeiro, o servo de Deus, quando eu falo servos e servas, tem que se tornar padrão de boas obras. Algumas versões falam padrão de boas obras. O verso 7 diz isso, fala isso. E o que vem a ser padrão? O que é um padrão? Não é padrão de luz. Padrão, de acordo com o dicionário Aurélio, é o modelo oficial de pesos e medidas legais ou qualquer objeto que sirva de modelo à feitura de outro. O Senhor Jesus, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, é a Ele que nós devemos nos conformar, é a Ele que nós devemos imitar nas suas atitudes,
como diz João 4, 34, João 6, 38, onde diz que Jesus veio para fazer a vontade do seu Pai. Então nós temos que fazer, imitar a Cristo e fazer a vontade de Deus. E também no propósito. Quando você olha Mateus 28, 19 e 20, nós temos que ir e pregar. E Lucas 19, 10 diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a nossa incumbência maior. Nós que agora aceitamos a Cristo, depois de batizados, recebemos Ele em nossas vidas, temos o dever de transmiti-lo para as outras pessoas, o dever de mostrar o quanto Jesus é importante em nossas vidas, o quanto Ele nos ama e nos transforma através da sua palavra. Era esse dever que Tito tinha que passar para os cretenses. E é isso que o Senhor deseja de nós também. Afinal, cristãos felizes não são aqueles que realizam todos os seus objetivos pessoais, mas aqueles que abraçam os objetivos de Deus. Quando você lê 2 Timóteo 2, de 2 a 4, Paulo diz lá que o objetivo nosso é satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a maior alegria daqueles que servem a Deus é saber que no final dessa vida que nós temos breve, aqui nesse mundo, ele é apenas o início de uma vida eterna com Deus. Isso é, se nós agirmos como realmente Deus quer. Uma pessoa, ao nos ver, era o que Tito tinha que mostrar para os cretenses, precisa ou deve ver a Cristo. Cláudio, mas eu não sou perfeito, não. Nenhum de nós é. Mas temos que nos esforçar para que as pessoas vejam Cristo em nós. Tiago fala, capítulo 5, verso 12: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Era assim que Jesus agia. Quando era para dizer sim, era sim. Quando era para dizer não, era não. Ele tinha um posicionamento firme e inabalável. Os ensinamentos que aprendemos através da sua palavra devem ser postos em prática. Nós não podemos apenas aprender, engordar, aprender. Não. Isso tem que ser passado. Porque quanto mais a gente passa, isso faz bem para nós. João 7,38 diz, Jesus fala, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A sua palavra deve ser vivida por todos os cristãos, porque é através dela e somente dela que o Senhor consegue nos esvaziar para nos ensinar a deixar de lado a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso achismo em pensar que nós somos alguma coisa. Sim. E a palavra mostra que isso não é verdade. Todos que quiseram agir assim, pereceram. E que venhamos a pegar somente a Cristo. É necessário o estudo da palavra para a nossa instrução e crescimento, além de servir para a pregação, para levar outros ao pleno conhecimento da verdade. Quando você olha a mulher samaritana, lá em João 4, 39 e 41, João destaca nesses dois versículos que muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Será que muitos têm crido em Cristo por causa do nosso testemunho? É algo a se pensar. Ter atitude é algo bom, mas ter um procedimento correto que corrobore a nossa atitude junto com a palavra é mais eficaz. Abram para as Escrituras em Marcos 1, 22. Olha o que Marcos fala de Jesus. Marcos, capítulo 1, 22. Depois que Jesus está lá em Cafarnaum, o texto diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensinamento, das suas palavras.
porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como assim? O que tem a ver? O que tem a ver é que os escribas falavam e não faziam. Caíam em descrédito. Jesus falava, e da maneira que ele falava, ele procedia, ele tinha crédito. Se nós falamos e não procedemos, nós caímos em descrédito. E aquele que nós servimos, também. Mas se nós falamos e agimos de conformidade com aquele que nos arregimentou, nós vamos ter crédito. Ou melhor, as pessoas vão ver em nós alguém que realmente fala o que diz. O testemunho, ele é algo com o qual nós devemos preocupar. Não é só com a aparência, mas também com o testemunho. Porque nós vivemos em um mundo que a cada dia nos vigia. Você, eu, todos nós somos vigiados. As pessoas nos observam e, de certa forma, de uma maneira direta ou indireta, cobram de nós as nossas atitudes. Às vezes, a gente faz alguma coisa, quem está ao redor fala assim: você não é crente, não? Você não é cristão, não? Está agindo desse jeito? Isso é ruim para nós. Isso é ruim para Jesus. E elas estão sempre atentas. Muitas delas não querem nem aí saber de Deus. Não querem saber da igreja, não querem saber de Jesus, mas elas nos vigiam para ver se estamos procedendo de maneira correta, de conformidade com aquilo que a gente fala. E se a gente continua fazendo e agindo como a gente fala, vão procurar defeito. E se não, somos atacados porque perdemos a credibilidade e o nome de Cristo vai para o lixo. Romanos 2,24, Paulo fala que o nome de Deus era blasfemado no meio dos gentios por causa da igreja. Já parou para pensar nisso? Que derrota! E é justamente isso que nós devemos evitar. O nosso testemunho deve ter valor para que a palavra de Deus não seja difamada e o nome de Jesus também. Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 23, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, se não edifica, não vale a pena fazer. Temos que ser servos e servas inteligentes, que tenham bom senso, pois o bom testemunho pode levar a pessoa a Cristo, e o mau testemunho afasta a pessoa de Deus. Então, portanto, possamos ser a Bíblia de quem não lê e a igreja de quem não vai. Tito, aqui no texto, ele deveria mostrar a sã doutrina com boas obras, o que não se via em alguns servos insubordinados. Esses falsos servos, eles negavam a Deus pelas suas más obras, sendo desobedientes, abomináveis e reprovados para toda boa obra. É o que a carta vai dizer. A sã doutrina exige uma conduta correta de todos os cristãos, independentemente da posição, da idade ou sexo. É uma exigência. E ela é inseparável, a sã doutrina é inseparável de uma sã prática cristã. Foi assim que Jesus agiu. Foi assim que os apóstolos agiram. Cabe a nós fazer da mesma maneira. Muitos podem dizer que a carta de Tito, está ligada apenas aos pastores da igreja. Não, pelo contrário. Ela traça para todos os fiéis um verdadeiro caminho de vida cristã correta. É para todos. Porque todos foram chamados. E Tito recebeu de Paulo essa carta e assim ficou sabendo como agir, como proceder. E hoje, nós não temos só a carta de Tito, não. Nós temos mais 65 cartas, livros na mão, que nos dão uma condição muito maior para saber como agir, como proceder, como não agir e
como não proceder. Aqueles que agem de conformidade com a palavra de Deus, diz verdadeiramente que amam a Cristo. E você, e eu, e nós temos procurado ser um padrão? Nós amamos de fato a Cristo? Nós damos bom exemplo? As nossas ações mostram o que realmente nós dizemos que somos? É algo a se pensar. A segunda coisa, o servo de Deus deve cuidar do ensino da palavra e de si mesmo. No ensino, o cristão deve mostrar, como foi lido, integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Ah, Cláudio, mas isso é difícil. Não é não. Quando você quer algo, você corre atrás e consegue. Principalmente se você quer demais. Isso é comprovado em qualquer idade. Essa qualidade de integridade, ela vai resultar do cuidadoso estudo da palavra e de ouvir antes de falar. E isso é particularmente importante, porque quando ensinamos ou confrontamos a outras pessoas a respeito das questões espirituais ou morais, se nós formos muito impulsivos, irracional e confuso, provavelmente nós vamos começar discussões em vez de convencer as pessoas quanto à verdade. No versículo 8, que o Igor leu, na minha versão fala a palavra indignidade. O que é uma coisa indigna? Na versão que ele leu, fala mal. A palavra é mal. Do grego é faulos. E é um adjetivo que significa mal, indigno, sem valor. É uma palavra usada muito a respeito de más obras, que é o que diz João 3:20. Então, se quer você haja de determinada maneira, venha certificar-se de que você mesmo vive dessa maneira que você fala com as pessoas, para que você não venha ser achado mal, sem valor, indigno. Por quê? Ao invés de você trazer pessoas para Cristo, você repreende. Paulo instruiu a Tito a ensinar a sã doutrina, e a levar as pessoas a viverem corretamente para que pudessem ser identificados como verdadeiros cristãos. É o que o capítulo verso 2 fala. Uma das maiores necessidades da igreja de hoje é a credibilidade. A reputação do cristianismo foi e tem sido terrivelmente manchada por pessoas que, além de ensinar coisa errada, dizem às outras o que fazer, mas não fazem. Não conduzem as suas vidas como deveria fazer um bom servo de Cristo. Em outras palavras, falam da boca para fora. E o capítulo 23 de Mateus fala, Jesus enfoca exatamente isso. Os fariseus falavam, os outros faziam, e não faziam o que eles diziam que os outros faziam. Por isso é que eles caíram descrentes. Nós que vivemos hoje, nesse momento da história, nós temos a oportunidade de mostrar aos que estão ao nosso redor que escolhemos viver um estilo de vida de excelência, que demonstra os verdadeiros atributos de Cristo. Não é o mundo que dita o padrão, é Cristo que dita. Encorajo a mim e a todos a fazer uma reflexão de examinar a si mesmo regularmente e certificar de que a sua maneira de viver representa com precisão aquilo que nós dizemos que cremos, que coincide com a fé que dizemos que professamos, que venhamos a ser cristãos autênticos, como Paulo, Pedro, Tito, Timóteo, tantos outros grandes homens do mundo. É o dever do cristão oferecer para o mundo uma vida autêntica. Ah, como é que eu sei? Eu não vou ler por causa do tempo, mas marque aí Mateus 7, 28 e 29. No final do Sermão do Monte, as palavras que eu li em Marcos 1, 22 são repetidas nesse texto. E aqui abre um parênteses. Como fazer isso?
Como proceder assim, sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de leitura da palavra de Deus e a busca constante pela santidade, pelo arrependimento dos nossos pecados e mudança de vida? Como? A resposta é: não tem jeito. Ser um cristão sem orar é a mesma coisa de você ficar sem respirar. Ah, por quê? Porque é ter comunhão com Deus Criador. Eu não estou falando, você acorda de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Chega na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse almoço. Chega de tarde, Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha noite, vou dormir. Não estou falando isso não. Não é desse tipo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de comunhão constante, oração constante, convivência constante. Por quê? Porque a oração é um dos pilares da vida cristã. Como eu espero ter intimidade com Deus, todo mundo aqui quer ir para o céu. Como nós queremos ter intimidade com Deus por toda a eternidade, se eu não consigo ter intimidade com Ele todo dia? Entendeu? Se eu não converso com Ele, se eu não dialogo com Ele, se eu não procuro trazê-lo junto de mim e ter comunhão, não tem como. É uma incoerência. Como? Se Ele não participa da minha vida. A jornada espiritual cristã, ela passa necessariamente por uma conversa constante com o nosso Pai Celeste, que nos encoraja a expor as nossas angústias, os nossos medos, os nossos desejos, confessar os nossos pecados. Olha, eu menti ontem, detestei, Pai, me ajuda a não fazer isso mais. Nos ajuda a expor nossos medos, esperanças e também nossas alegrias. Obrigado, Pai, que eu pedi para o Senhor me abençoar naquela prova, eu passei. Obrigado porque o Senhor me concedeu aquele emprego que eu tanto queria. É assim. Você não conversa com seu pai, não conversa com sua mãe? É o mesmo jeito. É ter comunhão. Deus tem que ser o nosso amigo, melhor amigo. Ah, meu pai, concordo, mas seu pai tem que ser em segundo lugar. Deus tem que ser o nosso melhor amigo. E esse é o momento de oração em que nós expressamos de maneira honesta e aberta, sem reserva, porque Deus conhece os nossos corações e sabe se você está mentindo ou não. Então, eu aconselho a nós, a mim e a você, ore, ore e ore. Não deixe de orar. Lembre-se, o que mais importa quando oramos não é tanto a postura do corpo, mas a atitude do coração. Depois você leia lá em Isaías 38, de 1 a 5, como é que foi a oração do rei Ezequias. Deus falou que ele ia morrer, ele recebeu aquele baque, não gostou, chorou, orou, e depois você vai ver o que aconteceu. Segundo ponto, se não tem interesse nosso pela palavra de Deus, então nós estamos sendo os lá fora que estão no mundo. E quando eu falo mundo, não é um mundão, não. Eu incluo também o mundo religioso, tudo que faz parte. O nosso Senhor nos fala através da sua palavra, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que a palavra é inspirada por Deus e ela nos transforma a tal ponto de nós fazermos boas obras. Aí você fala assim, Deus está em silêncio na minha vida. Você sabe por que Deus está em silêncio? Você não abre a sua Bíblia, você não lê ela, Ele fala através da sua palavra, mas se ela fica fechadinha, você não escuta, você não lê. Se você sai daqui, pega a sua Bíblia, coloca ela dentro da gaveta, você só vai pegar domingo que vem, como é que você espera ouvir Deus falar com você? Você fica sem escutar seu pai e sua mãe? Vai querer ficar sem escutar Deus? Não faz sentido. Nós não podemos conhecer a Deus em sua plenitude
se o mundo nos influencia mais do que as Escrituras. Se somos fracos em nossa comunhão com Deus, nós vamos ser fracos em tudo. Vamos ser cristão galindangola. Estou fraco. Não é isso que ninguém quer. Se nós somos capazes de fazer algumas refeições ao longo do dia para manter o nosso corpo sarado, bonito, esbelto, forte e vigoroso, por que com a nossa alma a gente deixa para lá? Quando der o meu alimento, quando sobrar tempo, quando tiver condição. Errado. Não é assim que a gente tem que agir. Para que a nossa alma se fortaleça, não se desvie desobedecendo a Deus, necessitamos nos alimentar de sua palavra diariamente. Cláudio, eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Sim. Eu não consigo conseguir. Olha o que você faz todo dia. Você consegue fazer isso? Então você consegue ler a Bíblia todo dia. Porque quando você respira, você não está só mostra que você está vivo, então você consegue se alimentar da palavra de Deus todo dia assim. Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Quando você quer fazer suas coisas, você arruma tempo. Você tira energia de onde não tem. A comunhão e a leitura da palavra tem que ser a mesma coisa. Tem que ter tempo. Se quiserem depois, me procura depois do culto. Eu tenho um plano de leitura bíblica, de ler a Bíblia em 52 semanas, em um ano. É excelente. Ter disciplina na leitura bíblica é fundamental, pois aqueles que estão convencidos de que a Bíblia é a revelação única e suficiente de Deus e da verdade, não vai andar por aí buscando revelação, não experiências místicas, porque não tem. Da parte de Deus, não. Está aqui. O senhor não lê, nunca você. Lembre-se que, ao menos que você estude a palavra de Deus, tenha contato com ela constante, você e eu não seremos competentes para detectar erros. Como assim? Se alguém falar uma asneira, se alguém falar alguma coisa errada, algo que vai de encontro ao que a palavra diz, nós seremos incapazes de discernir o que é certo e o que é errado. E essa pessoa pode falar uma balela, e eu engolir como se fosse um avestruz, como se fosse verdade, e depois falar igual papagaio de bênção. Temos que observar isso com bastante cuidado. Se nós queremos ser abençoados, e a palavra de Deus fala, leia a Bíblia. Onde é que está isso? Apocalipse 1:10. Dá uma lida depois, Apocalipse 1:10. E por fim, a fé que aceita a Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Somos pecadores. E quando pecamos, precisamos nos arrepender e assim, quando assim o fizermos, Jesus vai nos ajudar. Como é que eu sei? 1 João 1, de 8 a 10. E o versículo 9 é mais específico, que ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e perdoar os pecados. E o versículo 10 fala que se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus o quê? Mentiroso. Longe de mim fazer isso. Longe de mim. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. Porque a cruz não é para isso. A marca da fé é a luta constante contra o pecado. Lutero falou uma frase até interessante. Ele fala assim: eu não sabia que quando eu matei o velho homem na água, eu tinha que matá-lo todo, na água do batismo, eu tinha que matá-lo todos os dias da minha vida. Mas é verdade. Se eu for parar para pensar, é algo a ser levado a sério. O cristão peca, mas não deve viver pecando. Tomemos bastante cuidado com o pecado, principalmente com os pecados de estimação, aqueles que nós não abrimos mão. Por quê? Porque todo pecado é um problema. E se você olha Apocalipse 21, 8, tem uma palavrinha lá no finalzinho para nós.
parece ser insignificante, pequena, comparada com as outras que aparecem lá, que faz e traz o mesmo estrago que as outras que estão lá. Apocalipse 21, verso 8, onde fala que, é melhor ler, Apocalipse 21, 8, diz o quê? Apocalipse 21, 8, diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Quer dizer que mentiroso, principalmente. Então, os nossos pecados escondidos estão destruindo o nosso relacionamento com Deus? Se sim, então lidemos com eles imediatamente. Confessemos, removamos da nossa vida, procuremos ajuda e pedir a Deus para nos libertar deles e da culpa que nos traz consigo. Lutemos sempre contra o pecado, afastemo-nos dele, pois agindo assim, nós vamos fazer o que é certo. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 28 e 29 diz exatamente isso. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus, fogo, consumidor. E terceiro ponto, além do servo de Deus ser padrão de boas obras, além dele cuidar do ensino de si mesmo, ele deve evitar certas situações. Como assim? Nós entendemos plenamente que Deus quis para si um povo obediente, como o Sueli falou aqui, na sua dominical, que se consagra a Ele, que faz diferença para o seu inteiro agrado. Um povo santo exclusivamente seu. Um povo diferenciado do povo pagão, que não pode agir igual àqueles que são os adoradores de Deus estáticos, que não falam, não andam, não ouvem, não cheiram, precisa ser carregado, é feito pelo homem da mesma maneira que cozinha nas panelas. É o que Isaías 44, de 9 a 20, falava o povo de Israel. Claro, mas não tem nada disso. Tudo bem? Significa que nós não podemos, se somos diferenciados, não podemos agir como os outros agem. Porque se eu sou chamado para ser diferente, por que eu vou ser igual? Entendeu? Ser igual aos outros não vai mudar nada. Ser diferente em Cristo, isso sim. O povo de Deus tem pleno entendimento do amor de Deus por ele, pois nós fomos escolhidos por Deus. Não podemos nos comportar como se nós fôssemos pertencentes a outro Senhor. Dá uma lida em João 14, 15, João 14, 21 e João 15, 14. João, capítulo 14, 15. Olha o que diz João 14, 15. Se me amais, Jesus falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós amamos a Jesus? Guardemos os mandamentos dele. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, que os guarda, então não é só ouvir, é guardar no sentido de usar e praticar. Esse é o que me ama. Ele está reforçando o versículo 15. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. E João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Se não formos servos obedientes, nós não seremos amigos de Jesus. É fato. Como é que eu sei? O próprio Jesus está falando conosco.
O povo do Deus vivo, ele é santificado e diferenciado. 1 Pedro 2,10 fala isso de nós, que nós fomos separados para realizar as boas obras de antemão que Deus preparou para que fizéssemos. É muito fácil saber isso pelas Escrituras e ver que o povo santo é amado por seu Deus, Criador, vivo e Senhor. Ah, Cláudio, onde é que eu leio? Onde é que eu vejo que Deus me ama? Isaías 43:25, o que o profeta fala para o povo, também serve para nós. Isaías 43:25 diz: Eu mesmo, Deus falando, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, e não me lembro. Quando? Quando nós confessamos e desejamos jamais praticar. Deus quer uma nação separada para Ele, como o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Pedro 2,9. E isso não é novo, vem desde o Antigo Testamento. Levítico 11:44 e 19:2 fala isso. Para a igreja, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse que ela não pode tomar como modelo as coisas que o mundo pratica. Romanos 2:12. Os feitos do mundo não são modelo para a igreja do Deus vivo, nem fazer, nem seguir. Vou dar exemplos aqui. Piercing, brinco, tatuagem, tipo de roupa inadequada e outros procedimentos são padrões desse mundo. Quem faz uso dessas coisas está indo contra o mandamento de Deus. Porque lá em 1 João capítulo 5:19 fala que o mundo inteiro jaz aonde? O maligno. Ah, Cláudio, mas tem muita coisa boa no mundo. Está errado. Ah, é? Nós vamos ver um versículo, uma passagem que não disse, não. A igreja do Senhor, ela conhece a graça de Cristo. E que é por essa graça que ela é salva. Efésios 2:4-8. Sendo assim, irmãos, é para ver uma transformação e renovação da nossa mente, porque já aprendemos o que Deus espera de nós. Que obedeçamos, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7:22, quando ele fala: tenho prazer na lei de Deus, e é a ela que eu sigo. É pela transformação da nossa mente que a igreja fica capacitada para experimentar e comprovar, como eu falei, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a juventude e até os maduros lá do mundo estão se marcando, procedendo de maneira errada, fazendo uso dos modismos da nossa sociedade, seja por qual motivo for, é algo mundano, e o cristão fiel não pode ser moldado pelos ditames desse mundo. Porque Deus e o mundo são antagônicos. 1 João 2, é a última passagem. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, fala exatamente isso. 1 João 2, de 15 a 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não tem como ter uma junção, povo de Deus, mundo. Não tem como. É como Jesus falou: se eu servir a dois senhores, fatalmente eu não vou seguir nenhum deles e vou desagradar os dois. O mundo, ele nos atrai e nos seduz. Como Homero escreveu a sua Ilíada, dizendo que o Odisseu, que era o herói da peça, ele atravessou o mar num local onde era cheio de sereia. O que é sereia? Era uma mulher, metade peixe, que
e cantava uma melodia que entrava na mente, no coração do homem e fazia ele pular na água para estar com ela. Através do canto, ela seduzia o homem e o levava para a morte. E como é que ele escapou? Ele se amarrou no mastro, amarrou os seus homens no barco e colocou cera nos ouvidos. Temos que colocar a palavra de Deus nos nossos ouvidos, coração e mente, para não sermos seduzidos pelo canto do mundo, seja ele religioso ou não, para nos levar para profundezas do inferno. Porque Tiago 1,14 fala que pela nossa própria cobiça é que ela nos atrai e nos seduz. E isso gera o pecado e, consequentemente, a morte. Precisamos ficar bem atentos. Concluindo, lembremos que Deus não procura pessoas perfeitas, mas as que estão buscando a perfeição em Cristo como nós. Como servos do Senhor, somos chamados a pregar a sua palavra, como nós vimos, e ao fazê-lo, nós precisamos estar entre aqueles que, como Paulo, prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 12 a 14. Para tal, então, devemos agir conforme o texto de Tito 2, de 7 a 8 fala, nos esforçar para sermos padrão, exemplo, modelo de boas obras, colocando em prática o que aprendemos, o que ensinamos, falar da palavra com integridade, mostrando amor pela verdade, falar com reverência, mostrando seriedade, não brincadeira quando falamos de Cristo, usar uma linguagem sadia, irrepreensível, sendo cuidadosos e sensatos naquilo que nós vamos dizer. Falar de forma a não ser motivo de vergonha ou passível de repreensão e não agir de maneira tal que venhamos a dar oportunidade para os incrédulos falarem mal de nós, da igreja ou de Jesus. O meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho é importante. Se nós não pensamos assim, então é melhor começar a pensar. Pensar na responsabilidade que nós temos diante de Deus. Você pode não perceber, mas muitas almas dependem de você, da sua ação, das suas palavras. Você e eu somos testemunhas de Jesus Cristo. Precisamos agir como tal. Com o nosso proceder, você pode salvar ou condenar uma pessoa. Ah, mas eu não falei nada. Já é um motivo errado. Pensa nisso com muita atenção. É dever do cristão, do servo de Deus, oferecer para o mundo uma vida autêntica, sincera, sem hipocrisia. Como está sendo o nosso exemplo nesse mundo? Lembre-se, não pode haver paz entre nós e Cristo, se há paz entre nós e o pecado. Uma vida inteira de prazeres aqui nesse mundo, ela é muito curta se comparada a uma eternidade de condenação. A vida cristã é como uma Olimpíada. As provas são diárias e nunca vão deixar de existir. A nossa entrega tem que ser total. E só pode ser coroados os que vão lutar até o final. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos perseverantes e exemplos de boas obras que venham a ensinar a palavra de Deus e cuidar de nós. Amém.